Pessoal, hoje eu queria falar sobre o HGCR11 da Credit Suisse, tá? Muito conhecido, tem pago aí bons dividendos de forma muito constante, principalmente no longo prazo, que é o que mais interessa, tá? Na minha opinião, o que mais interessa é o pagamento, bom pagamento de dividendo aí no longo prazo, não é o curto prazo, tá? Então é um fundo imobiliário, é um fundo de papel top, bem conceituado, e porém vai passar por uma mudança agora, né? Vai mudar de gestora da Credit Suisse, vai passar a ser a Pátria. Até está aberto lá para votação, tá? Votem lá na B3, tá bom? Aí o valor dele, vamos direto ao ponto, eu não quero dessa vez me alongar muito. Direto ao ponto aqui, 103,85 o valor da cota, pagou 12 e uns quebradinhos aqui de dividendo. O valor patrimonial, preço sobre o valor patrimonial que muita gente usa de referência para comprar, porque falam, quando tá abaixo de 1, principalmente fundo de papel, que isso aqui é uma referência muito forte, né? Tá? E aí a pessoa espera chegar no 1, fica até abaixo, vai lá e entra. Só que um fundo desse aqui é muito difícil ficar abaixo de 1. A pessoa fica esperando, nunca compra, tá? E eu já fiz um vídeo aqui falando do poder da DCA, estudos que mostraram que a DCA é imbatível, tá? Então, a pessoa que faz DCA, na minha opinião, tá top para comprar nesse valor aqui. É o meu caso, por exemplo, tá? Eu faço DCA, então eu compro aqui de boa, até mais, quando o fundo tem bastante qualidade como esse. E aí a liquidez diária, outro ponto importante, mais de 4 milhões de liquidez por dia, isso é muito bom. E eu mudei até um pouco, eu já até mudei meu conceito, tá? Porque antes eu achava que poderia com a liquidez menor, mas assim, liquidez menor também pode dar alguns problemas na hora de comprar. Eu tive problema na hora de comprar um fundo aí, e inclusive a liquidez era de 600 mil diária, tá? Pelo menos era o que falava aqui, né? Uma coisa que não é tão confiável assim, sinceramente, viu? Esse aqui eu confio, mas em alguns casos aí, aquele lá mesmo eu comprei e deu problema na hora que comprou, não entregou. Eu dei o dinheiro, não entregou do outro lado. Aí ficou na corretora lá, tentou uma vez, tentou de novo. Aí eu vi que o problema foi que o outro lado não entregou a cota. E aí foi 2 dias, depois de 3 dias que foi debitar lá, foi me liquidar, né? Liquidar minha posição, o meu valor que eu dei de entrada. E a cota só foi cair no dia seguinte ainda. Tá? Então ficou tipo uma semana embaçando o negócio lá. Por conta disso, por conta de liquidez. Tá? Então é um problema assim de se considerar. E é principal na hora de sair. Na hora de sair, o problema deve ser ainda maior. Acredito eu, porque você pode movimentar o mercado, mesmo sendo pequeno, viu? Tá? Depende das ordens, né, do mercado. E aí pagou, olha só, 0,95. 0,95 para um valor desse aqui, ó, tá bem ok, né? Próximo de 1%. Por ser um high grade como esse, desse nível. E olhando aqui mais embaixo, olha só. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Esse aqui, ó. Vamos comparar já. Vamos ver se ele bate o CDI, tá vendo? Não bateu o CDI nos últimos 10 anos, mas tá ali pau a pau, né? Ficou um pouco abaixo aqui, se recuperou. Conseguiu se recuperar, tá? E tá quase igual ali o CDI. É um bom fundo aí, tem dado bons resultados para quem tem ele, tá bom? Então tá aí, Credit Suisse que tá saindo fora, tá? Vai virar pátria. Valor de 1,6 bilhão. A liquidez mensal essa daqui, dividendo, tal, valor da cota, maravilha, beleza. Vamos falar então a questão do risco. Eu quero comparar um pouquinho sobre o KNCR11 também, tá? E aí só deixem um like, quem puder deixar o like, se inscrever, porque ajuda muito. É o que ajuda o canal, é isso daí, like, se inscrever ajuda demais. E assistir também, né? Tá? Mas ajuda muito, porque o canal tá bem no começo, cada like e cada inscrição vale muito. Então tá. Vamos lá, olha, uma outra coisa que ele divulga aqui. É um relatório bem caprichado, viu? É bem famoso até por isso, bons relatórios. E a gente vê que o relatório não é só quantidade de páginas, é capricho também. Que a gente vê cada um aí, relatório até com erro de diagramação, erro de digitação. Tá, o cara ficou um mês lá para escrever lá, pega 1% do fundo para fazer isso, um relatório ruim, entendeu? Isso é algo que eu já boto o pé atrás. É, Teve um, por exemplo, vou citar, não tem jeito. Eu falei aqui do aquele CPTI-11 da Capitânia. Olha lá o relatório, tem erro de digitação, erro de formatação, negócio desalinhado, entendeu? E aí, assim, falta de capricho, né? Falta de capricho. Pega lá 1% por mês lá para te entregar um relatório desalinhado.
Fora outros problemas, né? Isso daí, na verdade, seria até o de menos, mas já é um indício, entendeu? Já é um sinal aí de falta de capricho. Esse aqui tem bastante capricho, olha só. Então aqui ele faz uns comentários importantes, ó. O primeiro ponto é que, assim, esse fundo aqui, ele diversifica entre IPCA e CDI, tá? E aqui é o CDI também. Então ele fica meio ali, um pouco para cá, para lá. Agora ele está diminuindo a posição de CDI e passando mais para IPCA. Já está fazendo isso já faz alguns meses, porque o CDI tende a diminuir, a cair. Essa era a tendência. Agora deu uma freada, porque a coisa deu uma balançada aí no mercado internacional, né? Tá? Mas essa era a tendência até então, até sair esse relatório, pelo menos. A gente vai ver isso logo ali embaixo, tá? Aí ele fala umas coisas legais aqui, que ele tem aumentado a posição nos CRIs do Açaí, do Brookfield, BR12, olha só, que o da Quineia tem bastante, tá? Que eu mostrei para vocês, o KNCR11, tá? Barrotado de Brookfield, BR12, chega a 20% passa de 20% do patrimônio líquido lá. Aqui não, aqui é bem mais de boa, só que o Brookfield é muito forte, né? Muito forte mesmo, tá? Então tá aí toda a movimentação deles, vou entrar em detalhes, senão entra muito longe, fica muito longo o vídeo aqui, e depois vocês deem uma lida, tá? Coisinhas atualizadas aí. Então vamos lá descer pro risco. Parará, desce aqui, aqui vai diminuindo aqui, a gente já vê, ó, o relatório deles. Vai diminuindo o dividendo, tá? O dividendo é uma tendência aí de baixa nos dividendos, tá? Por quê? Porque o CDI estava caindo, ele estava muito exposto ao CDI e tal, aí foi diminuindo a exposição ao CDI, mas mesmo assim vai caindo. Mas pode ser que dê uma estabilizada daqui para frente, é o que eu espero. Aí, vamos lá. Olha só. A cota de mercado deles ajustada, aqui a gente vê uma diferença do investidor 10 lá, porque lá era de 2014 só para frente, aqui pega de 2010. A cota de mercado ajustada é essa amarelinha aqui, ó, tá muito boa, né? Comparado com o CDI, que é essa daqui mais escura, ó. Essa mais retinha, mais bem comportada aqui, é o CDI, tá? Rendimento do CDI. E esse daqui é a cota patrimonial. Teoricamente, esse é o do fundo, né? Mas pode olhar os dois, tá? Os dois é válido. A cota de mercado, do seu ponto de vista, do nosso, né? É até mais válida. Tá, então tá realmente vencendo o CDI aí com uma margem boa. E o CDI e o IFIX, que é esse mais clarinho aqui, é o IFIX. Tá junto ali do CDI. Então é isso que importa, tá? Isso é uma coisa muito importante, viu? Eu já ressaltei algumas vezes e isso eu levo muito em conta. O que acontece? Vocês que estão aqui como eu acho que a gente está nesse mercado para ganhar dos índices básicos, entendeu? Porque se for para perder do CDI, para perder do IPCA mais 5, mais 6 lá, é melhor ficar na renda fixa, porque você não corre risco nenhum, tá? E não vence o CDI, mas você vai acompanhar, pega uma LCI aí de 95%, 90% e vai acompanhar o CDI, não vai ter risco nenhum. Se for abaixo de 250 mil, vai ser até garantido. Inclusive, dá para dividir em bancos, né? 250 mil por 4 bancos. Então, a renda fixa, para alguns fundos, não compensaram, entendeu? Isso é uma reflexão importante que você tem que fazer. Principalmente quando a gente pega uns fundos mais antigos. O fundo tem que ganhar. Por quê? Porque ele tem as CRIs. Ele tem isso daqui, olha só. Eu vou voltar ali daqui a pouco para comentar, que negócio bem legal. Mas olha só, descer aqui para mostrar para vocês. Ele tem essas CRIs aqui, ó, uma taxa média de 8, de 7, esse IPCA. E aquele GPM, olha só que coisa antiga, né? Ele é bem antigão, tem uns negócios aqui empoeirado mesmo. GPM é horrível, tá? Porque ele varia demais. Ele na pandemia ficou doido, foi para 30%, loucura, tá? Mas deve ter ganhado uma boa grana na época também. Mas ele é muito doido. Aí, bom, mas o que eu quero dizer aqui, ó, IPCA mais 6, 7, né? 8 mais 7. E aí, assim, esse aí é livre de imposto de renda, tá? Então, aí você tem uma debênture ali, livre de imposto de renda, IPCA mais 7 e tal, e assim vai. E aí, você vai lá e não vence o índice. Como que pode, né? Não tem como, tem que vencer. Tá? No longo prazo, tem que vencer. No curto prazo, se leva em consideração. Não venceu o CDI, é porque a inflação foi fraca, estava muito exposto à inflação e tal. Mas um dos dois índices, porque alguns se colocam o índice IMAB, outros se colocam o índice como
o IMA B5, que é tudo inflação, né? E outros colocam o índice base como CDI. Seja um, seja o outro, tanto faz, tem que vencer, porque você está indexado nele, né? Então você tem que vencer ele, no final das contas. E aqui, esse fundo venceu no longo prazo, tá? Isso é bem importante a gente ver essa métrica. Para quem não sabe, tem alguns estudos que mostram, principalmente em ações, que mostram o seguinte. Aquela ação, isso é uma ação mesmo, tá? De uma empresa que está lucrando, a empresa que está lucrando por mais do que 5 anos seguidos, ela tem um histórico de lucros, a tendência é que ela mantenha esse lucro, tá? É enorme, é mais de 98%. E aquela empresa muito inconstante, a tendência é que ela fique inconstante, que você tem oscilações. Então, se ela é lucrativa, ela tende a se manter lucrativa, tá? Essa é a tendência, a probabilidade maior. E aqui também, se ele eu penso dessa forma, tá? Se ele está vencendo os índices, o CDI no caso aqui, a tendência é que ele continue vencendo no longo prazo ainda. E aqui, ó, olha só, muito legal o capricho desse relatório, tá? Mostra esse gráficozinho aqui, que separa, que dá para a gente ver a grandeza aí dos percentual de exposição, bem legal, tá bom? Tá, então tá aí, beleza. Aqui a gente vê que diminuiu a exposição ao CDI, está diminuindo. Não sei se eles vão continuar diminuindo, talvez sim, tá? Porque o CDI estava em tendência de baixa. Isso é legal nesses fundos, então eles vão calibrando, entendeu? Acho que agora vai ficar melhor para ter inflação, porque o CDI vai dar uma queda e a inflação não tanto. E aí eles vão mais para a inflação. Aí um outro ponto que me chama a atenção é que ele tem uma certa exposição aqui aos Bs, né? BBB, né? Tá maior do que eu esperava. Tá aí e tal, bem distribuído o Brasil inteiro. A exposição realmente maior ao IPCA, tá vendo? Do que ao CDI. Bem high grade, tá? Uma média dessa daqui é high grade. É high grade, não tem o que dizer. E outra coisa aqui que eles colocam todos o LTV, tá? Loan to Value. Meu inglês é Joel Teixeira, tá? Bem ruimzinho. Mas o que é? O empréstimo sobre o valor. Tipo assim, se eles emprestou tantos milhões para essa daqui para o Shoppings Goiabeiras, Shopping Goiabeira emprestou, sei lá, 1 milhão. Não é, mas só tipo, título de exemplo. Mas pegou como garantia mais do que 1 milhão. 1 milhão e 300 de garantia, entendeu? Aí quando você faz a divisão vai dar menor que 100. Menor que 1 no caso, né? E percentualmente dá 70%. Então, ou seja, quanto menor esse daqui, esse LTV, melhor é. E quanto mais próximo de 100, pior é, tá? Por quê? Porque eu já falei em outros vídeos, mas porque quando está próximo de 100, você corre risco, né? De repente, esse shopping começa a dar problema lá e está muito próximo de 100 e fala, fica com a garantia aí, né? Só que a garantia vai ser elas por elas, mas na prática acaba se pagando muito custo, demora para vender e etc, tá? Então, quanto mais baixo o LTV, melhor é a sua garantia, ó. Então, e eles aqui, ó, é filé, hein? Só LTV baixo, ó. Muito, até abaixo de 50. O que é 50? Significa que você pegou o dobro do que você emprestou. Emprestou 1 milhão, pegou 2 milhões de garantia. Isso é muito bom, né? Tá, você fica mais garantido ainda, porque vai forçar o seu devedor ali a querer quitar a sua dívida e não a ser executado, né? Então aqui está detalhando mais, eu não vou entrar tanto em detalhes assim dos CRIs, tá? Os CRIs pulverizados aqui. É bem legal quando pulveriza, tá? Porque são vários devedores, praticamente comprou a dívida, né? Tá? Praticamente não, comprou, né? E aí as garantias bastante aqui, bem focado aqui, com boas garantias pelo que eu estou vendo aqui, tá? Bem distribuído, então é isso. O HGCR11, comparado com o KNCR11, que eu disse que eu ia comparar, o KNCR11, na minha opinião, é mais high grade, tá? A gente vê aí alguns pontos, é muito, o percentual lá deles aqui é muito baixo, tá? Eles pegam, assim, coisa assim, o filé do filé. Aqui também, mas, é como eu disse, assim, tem níveis, né? Esse aqui não, em termos de, pelo menos olhando, assim, os juros, tudo não chega a tanto, lá é demais. É o mais high grade que eu vi, assim, até agora, um dos mais. Mas esse aqui também é muito top. Bom aí para diversificar, né? Quem gosta de dividendo aí de forma segura, tá? Sem ter muita dor de cabeça também, tá bom? Então fica aí HGCR11, ótima opção. Valeu. Compartilha aí, dá like, tá bom? Dá like e se inscreve, ajuda muito. E vamos aí, vamos comparando, fazendo mais análise.